Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal chamado Movimento Hermenêutica Cristã. Já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo para mais pessoas aí. Então vamos direto ao conteúdo do vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tá? Gente, olha só, preste atenção. Ultimamente, o YouTube está infestado, as redes sociais como um todo estão infestadas de profecias, disso, aquilo, tá? Eu, como um mensageiro do amor de Deus, mensageiro da cruz de Cristo, mensageiro do bom senso apresentado nos evangelhos, tá? Tenho o dever de alertar muita gente sobre o que tem acontecido aí, não é verdade? Em relação a muitos líderes, pessoas influentes nas redes sociais aí, falando sobre fim do mundo, né? Sobre início de apocalipse, princípio das dores, que o sol vai acontecer alguma coisa no sol, vai ficar sem internet, tem que estocar alimento, enfim, essas coisas todas aí. Olha só, quem conhece o Evangelho, quem compreendeu a mensagem do nosso Senhor Jesus o Cristo, de Deus, que viveu há 2000 anos em Israel, já compreendeu que esse tipo de assunto, quanto o dia, a hora, isso cabe a Deus. A nossa mentalidade, a nossa saúde mental, ela depende simplesmente ou unicamente da meditação naquilo que Jesus ensinou como prioridade para o dia chamado hoje, tá? Então, o nosso chamado não é para ficar tentando adivinhar dias, horas, ou dar crédito a quem fica falando dia, falando hora, ameaçando, colocando pânico na cabeça das pessoas, tá? E evidentemente que essas pessoas aí que ficam fazendo tais coisas, esses influencers, eles não ensinam o Evangelho. Qualquer pessoa que ensina o Evangelho, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, que pela graça nós somos salvos, que é para observarmos um dia de cada vez, vivemos o dia chamado hoje, tá? Não vai ficar com essas historinhas, tá? Tem um cara aí chamado Mastral, né? Esqueci o nome dele agora. Enfim, o Mastral aí, ele tem falado sobre acontecimentos que, na opinião dele, ele não chega nem a dizer que é profecia, tá? Mas acaba virando, tá? Uma espécie de profecia. Ele diz que vai acontecer alguma coisa e tal, no mês de abril agora, não lembro exatamente o que é, mas ele diz que não é profecia, que é uma opinião dele, baseado e calcado em tudo o que ele aprendeu sobre satanismo e tudo mais, Daniel Mastral. Só que, gente, sinceramente, uma pessoa que compreendeu o Evangelho, que ensina para as pessoas que o amor e a oração para que Deus ilumine a mente do inimigo, a oração pedindo coisas para Deus, né? A prosperidade por causa do seu trabalho, não é? Essa pessoa, ela já compreendeu que essas coisas de orações que Deus aprova, como eu mencionei aqui agora, como exemplifiquei, elas devem ser praticadas todos os dias. É o foco. O foco é, qual que é? Orai sem cessar.
Na verdade, nós temos que orar sem cessar. Quem ora sem cessar, não digo nem no sentido de oração como repetições, como mecânica, né? É, e não é nem isso, até porque Jesus disse que não é pelo muito falar que Deus vai acatar a nossa oração, na verdade, como uma espécie de mecânica, mas sim o conteúdo da oração é o que vale, não é? Então nós temos, primeiro, que orar sem cessar. Segundo, não fazer orações mecânicas. Terceiro, entendermos que tais orações elas têm que ter a ver com uma mentalidade convertida, né? Uma mentalidade que busca a paz, a mentalidade de fato de um pontífice, de um construtor de pontes, não é? De um aproximador de pessoas. Ora, isso aí é uma coisa que nós vamos sofrer graves consequências por sermos assim, porque o mundo ele é perverso, tá? As pessoas elas aprontam tanto que a gente fica com ojeriza só de olhar e escutar a voz de tais pessoas, a gente fica com nojo, ou como a palavra da moda agora, a gente fica com ranço, na verdade. Mas nós não podemos nos deixar vencer por essa coisa que vem tentar desviar o nosso caminho, o caminho de vitória, que é o caminho do verdadeiro pontífice de Deus, do construtor de pontes entre dois seres humanos que estão separados por um abismo do ódio, não é verdade? E é uma tarefa que nós temos que lidar no dia a dia. Por isso, para não existirmos como afastadores de pessoas e, portanto, em derrota, nós, como cristãos que verdadeiramente compreendemos o Evangelho, nós temos que focar a nossa vida, colocar as nossas energias, esquecendo completamente essas profetadas por aí, né, de pessoas que não pregam o Evangelho, né? Nós temos que focar no trato humano, na oração por aqueles que nos perseguem, no pedido, né, de que Deus abençoe os trabalhos das nossas mãos, no pedido de que Deus nos dê saúde, não é verdade? E que nós possamos perdoar aqueles que nos fazem mal. Então esse é o Evangelho. O contrário disso é idolatria, tá? E esse é um ponto que eu venho aqui até falando aqui no meu canal, já tem vídeo meu falando aqui, sobre o que é idolatria e que idolatria é, de fato, a única coisa que te leva ao inferno, né? Porque ir para o inferno não é uma coisa tão simples, né? Tu tem que ser um diabo. Por quê? O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não é verdade? Então, o que ocorre? O que de fato ocorre para que uma pessoa pratique idolatria? Simplesmente é aquela pessoa que cria divisões. São pessoas faccionistas, ou que antes não eram, mas se permitiram por algum motivo satânico se tornarem pessoas faccionistas. Eu costumo dar o exemplo do seguinte que aconteceu aí nessas últimas eleições aí, período eleitoral, eu costumo usar isso como exemplo para poder a pessoa entender o tamanho da gravidade disso, tá? Teve a Dona Maria, o seu José, que votou no Lula, né, por exemplo, que foi impedido de tomar ceia, tá? São coisas perversas, tá? Eu vi coisas perversas, foram excomungados, né? Quantas pessoas na Igreja Católica não devem ter sido excomungadas por causa de A ou de B, ou porque votou no Lula, ou porque votou no Bolsonaro? Por quê? Porque tem alas dentro da Igreja Católica, por exemplo, que se identifica tanto num fanatismo lulista que acabou
maltratando pessoas bolsonaristas também, entendeu? E essa não é a intenção do Evangelho. A intenção do Evangelho é pura e santa, não é dividir as pessoas para conquistar. É para unir as pessoas para que o Evangelho avance, para que a palavra de Deus avance. Então, pessoas que praticam tais coisas, que ficam discriminando pessoas, que ficam dizendo que fulano vai para o inferno por causa disso, por causa daquilo, né? As pessoas têm que tomar cuidado, porque pelas nossas palavras nós seremos julgados. O ser humano, o tempo de vida do ser humano passa muito rápido, tá? E nós vamos dar conta no dia do juízo por causa das nossas palavras, não é verdade? Então, as pessoas que vão se deixando levar e se contaminando, elas vão pervertendo os seus valores, de fato, evangélicos. Por quê? Por causa das más conversações. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que pensa que má conversação é porque alguém falou um palavrão. Não, meu filho. Má conversação tem a ver com o espírito de divisão, com o espírito de sectarismo, com o espírito de supremacismo, seja de quem for. Então, na realidade, a idolatria, ela é a mãe de todas as más conversações possíveis, tá? Quer ver um exemplo disso? Um evangélico não se ajoelha para uma estátua de gesso, mas ele tem infinitas más conversações. Quantas pessoas não saíram machucadas, se sentiram lesadas por estarem no meio evangélico, corrompido do jeito que está? Pessoas fazendo divisões. Por exemplo, você vive há muitos anos com uma pessoa, tá? Um casal, só que não assinou o papel o contrato de casamento, né? A igreja tem a cara de pau, muitas igrejas, a maioria, dizer que as pessoas não estão casadas. Ora, quem tem que dizer quem está casado ou não é o casal. O casal, é a intimidade do casal. Terceiros não podem ter acesso a coisas dessa natureza. Jesus disse que nós não devemos dar aos cães o que é santo, nem as nossas pérolas aos porcos, para que voltando-se não vos dilacerem, ou seja, não dilacerem o coração das pessoas que ficam expondo as suas intimidades, as suas pérolas. Tá? Intimidade é intimidade, não tem que ser, ninguém tem que saber das nossas intimidades, tá? Até o modo que a gente deve conversar, de fato, deve ser um modo calmo, deve ser um modo silencioso. Para quê? Porque as nossas intimidades não devem ser expostas a terceiros. Então, de fato, a idolatria é a mãe de todas as más conversações, a saber, porfias, divisões, facções. E Paulo chega a dizer que os judeus são indesculpáveis. Na carta aos Romanos, no capítulo 2 e o versículo 17 em diante, eu vou ler para você o seguinte, o que Paulo fala, ó. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, vou repetir essa parte final aqui, olha só. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Isso aqui é o seguinte,
Paulo está mostrando a incoerência do espírito supremacista que diz que é santo, que é melhor do que os outros, na realidade, né, na verdade, e que na realidade, quando ele assim procede, fica evidente o seu pecado fica evidente a sua transgressão diante da lei perfeita de Deus. Porque todo supremacista fica evidente que ele é um idólatra, não é verdade? É um idólatra de si mesmo, é um guia cego, não é verdade? E que esse espírito que está presente, inclusive, em muitos pastores, padres, né, da religião cristã e do judaísmo, por exemplo, né, mostra que, na realidade, eles são os verdadeiros pervertores do mundo. Né? O nome de Deus ele é blasfemado entre os gentios e os gentios associam Deus à imagem e semelhança desses sacerdotes, seja um pastor ou um padre. Por quê? Porque na realidade eles são hipócritas, né? Eles são filhos do inferno, eles são de fato idólatras. Por quê? Porque na realidade, se você furta, você vive para furtar, você vive para trair a sua mulher, você vive para ser uma pessoa impiedosa, uma pessoa que não se lembra dos pobres e que só olha para o próprio ventre, você é só um sepulcro caiado por fora à vista dos outros, você é bonito, você parece ser coisa boa, mas por dentro você é podre, tá? E você que é assim, você piora o mundo que você diz querer consertar, não é verdade? Então, Paulo está descrevendo um espírito idólatra. Você vê que, na realidade, o idólatra, de fato, que não tem a ver com a Dona Maria, com o seu Zé, que recebeu um santinho, né, uma imagem de escultura que veio da família, né, de Maria, né, ou de qualquer que seja. Na realidade, gente, isso não é idolatria, tá? Na maioria das vezes, as pessoas têm ignorância. E eu sei que tem muitos católicos, por exemplo, que tem um coração sensível. Quando vê alguém necessitando, vai lá, ajuda, entendeu? Em contrapartida, eu conheço inúmeros evangélicos que eu sei que são assim, o contrário disso, e que na realidade, quando vê alguém precisando, diz assim, eu prefiro dar o meu dízimo lá no templo, porque senão não vou ser abençoado. Ou seja, virou um diabo, sabe da pessoa que está precisando, mas não ajuda. E aí querem meter malha, como o pessoal diz aí, nos católicos, entendeu? Então, gente, idolatria tem a ver absolutamente com perversão, com narcisismo pessoal, com um espírito que não quer admitir que está errado, tá? Com um espírito que não é solidário, com um espírito completamente supremacista. Eles acham que sabem o futuro do país, o futuro do mundo, entendeu? Não ajudam os necessitados. Tem muita gente que acha que sabe qual é a melhor opção para uma situação para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Brasil, né? E ao meu ver, não necessariamente se fazem narcisistas, tá? Ou idólatras. Na realidade, são só questões de visão sobre a coisa, né? Podendo estar certo ou errado. Agora, quando essa opinião, quando esse tipo de gente que quer instruir outros, né, vem acompanhado de frutos, de falta de misericórdia, de espírito vingativo, de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ao qual Jesus advertiu que nós não devemos ser assim, né, com espírito de violência, espírito de guerra, de divisão, do ódio, aí não. Aí nós temos que, de fato, dizer para essa pessoa mudar
ou então ela vai para o inferno. Pode falar xalabacuri ande canta, pode falar alabachuri ande rai, pode falar o que for. Pode botar a mão na cabeça e orar pelas pessoas, pode ser o que for. Se tiver esse tipo de mentalidade, esse tipo de coração, pode fazer o que for. Jesus no grande dia vai dizer: eu nunca vos conheci, tá? Então eu espero que você tenha entendido que quem compreendeu o Evangelho discerne qual é o tipo de pessoa que vai para o inferno, porque tem que ser muito perverso nesse tipo aí, desse jeito. Infelizmente, muita gente vai, a maioria vai, porque Jesus disse que largo é o caminho que conduz à perdição e estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acham. Então, de acordo com o Evangelho, a maioria vai para o inferno mesmo, porque as pessoas são assim, a maior parte são assim. São pessoas vingativas, pessoas que carregam ódio no coração e, portanto, se tornam idólatras, avarentas, né? E Paulo, agora para completar, no versículo 25 do capítulo 2 de Romanos, ele fala assim, ó, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, o pessoal que não tem nada a ver com Israel, nada, não conhece Bíblia, vamos colocar assim, nada, né? O pessoal do mundão, se aquele que é incircunciso, esse pessoal que eu estou dizendo, por natureza, cumpre a lei, ou seja, é solidário, é uma pessoa que ora por aquele que persegue, ou nem necessariamente a oração propriamente dita como rito, mas ela deseja a paz, essa pessoa certamente, ela julgará, ele te julgará a ti, Paulo falando, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou seja, teremos muitas surpresas, porque não é judeu aqui, não é judeu no sentido judeu, não é um sentido pejorativo, um sentido ruim essa palavra. Aqui judeu é aquele que foi vocacionado para servir a Deus, né? Mas não necessariamente um grupo étnico, né? Ou uma raça. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Olha, por isso que eu estou dizendo, ó. Olha o que Paulo fala no 29, ó. Porém, judeu, ele vai explicar, ó, o significado de judeu aqui para ele. É aquele que o é interiormente. E circuncisão, a que é do coração. Ou seja quem for, a que é do coração da pessoa. No espírito, não segundo a letra. E cujo louvor aqui, gente, não é cantar, não. Louvor é elogio. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, os homens, a maioria das pessoas, quando encontrarem alguém de fato judeu, judaica no sentido do coração, independente se nasceu em Israel, se nasceu no Brasil, não está falando de genealogia, não está falando de raça, aqui está falando, pode ser um gentio, porque o significado de judeu para Paulo aqui é aquele que tem um coração bom, cara, é aquele que não consegue ver a necessidade humana e não se comprometer com a missão de ir na direção do próximo, seja ele quem for. Tá? E aí Paulo fala que o elogio não vai proceder de homens, mas de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas são tão idólatras que, de fato, elas odeiam quem traz uma mensagem pura do Evangelho, da vontade de Deus. Então o elogio que você vai receber é de Deus. É o mesmo elogio que Cristo recebeu quando foi fazer aquele batismo simbólico, né? Que o céu se abriu,
Aí o Espírito de Deus desceu como pomba e a voz disse: esse é o meu filho amado em quem me compraz. O elogio veio de Deus, de fato. Então, quem nos fortalece, quem nos elogia, quem cuida de quem prega o verdadeiro evangelho de Deus, quem ensina, instrui as pessoas no verdadeiro caminho que se deve andar, vai ser elogiado por Deus, de fato, vai ser louvado por Deus, o galardão vai vir de Deus, a coroa vai vir de Deus, não vai vir de homens. Pelo contrário, quando os homens, principalmente a igreja evangélica, os falsos judeus, indicarem um caminho, não vá, por mais que pareça agradável, é um espírito anticristo. Tá? Porque o elogio do verdadeiro homem enviado por Deus, o elogio vem do próprio Deus, não vem dos falsos profetas, ok? Pelo contrário, os falsos profetas, ou os falsos crentes, ou os falsos judeus, eles vão perseguir. Será que você ainda não entendeu? Então eu gostaria de terminar por aqui, espero que você tenha entendido. Porque se você entendeu e não quiser mudar, desculpa, o caminho para você é o inferno. Porque qualquer um que tem um coração puro, que esteja escutando esse vídeo, esteja escutando e assistindo esse vídeo, vai ter que concordar. Porque isso é fato. Mais claro que isso, não tem. Um beijo, Deus te abençoe, te ilumine, em nome de Jesus. Amém.